Seja fiel na matéria e na metafísica te colocarei. Estou com a Bíblia aberta e você pode ver na sua tela Lucas 16:1. Dizia Jesus também aos seus discípulos: havia certo homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar dissipando seus bens. Olha só. O chefe, o patrão, descobriu o desvio de recursos financeiros do seu mordomo. Seu mordomo sem caráter, corrupto na matéria, agora não tinha para onde ir. Olha a história de Jesus. Vem comigo. Chamou-o então. Ele disse: que é isso que ouço dizer de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Veja que linguagem arcaica. Essas bíblias com sinônimos muito antigos dificultam o entendimento. Disse, pois, o mordomo consigo: que hei de fazer, já que o meu senhor me tira a mordomia? Para trabalhar, pegar numa enxada, para trabalhar, sair na rua vender alguma coisa eu mesmo, para cavar, para ganhar o meu pão de cada dia através do meu esforço, dos meus dons? Não posso, não tenho forças. Pedir ajuda para os outros, mendigar não quero também porque tenho vergonha. Agora sei o que vou fazer, para que quando for demitido, mandado embora, quando eu ganhar a conta, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhes então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Chamou outro e disse: quanto você deve agora? Eu devo 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Veja só o que o mordomo infiel fez. Como ele sabia que seria demitido, que a confiança do seu senhor acabou, que o seu final era a rua, a demissão, então ele pensou: trabalhar, não posso, não tenho profissão, só sei vender a fé, sou pastor. Pedir esmola, tenho vergonha. Sabe o que eu vou fazer? Astuto, sagaz, como uma serpente, como uma víbora. Ele pensou: eu vou chamar aqueles que devem para o meu senhor, porque eu ainda sou mordomo. Ainda tenho esse cargo, essa função, essa responsabilidade. Chamou um e disse: quanto é que você deve? Aí eu ensinei para os irmãos lá na Estância Biguaçu, no meu aniversário. Vocês vão ver o vídeo depois. Eu ensinei que todos esses dados de Lucas estão errados. E eu falei por que acontecem essas coisas. Todos os dados de Lucas estão errados. As enciclopédias protestantes, inclusive, assumem isso. Muito bem. Mas errados ou certos, o fato é que ele aliviou. E por que ele aliviou? Por 2 motivos principais. Ele aliviou a conta deles. Número 1. Eu vou colocar até um terceiro motivo. Mas o primeiro motivo é porque ele queria impressionar o seu senhor. Ele queria... Não vou colocar impressionar, eu vou colocar... Ele queria se salvar.
através dos ganhos. Por quê? Porque se o cidadão devia 100, que seja 35 mil litros de azeite, ele abaixou para 80 a dívida. Por quê? Para que pudesse quitar. É isso que o governo faz com os impostos, não é verdade? Essa espécie de quitação, de dívida, as empresas fazem também. Ele fez com muita sagacidade, porque se o valor era muito, se são 35 mil litros de azeite, o que seria impossível praticamente, o erro do cálculo de Lucas, enfim, isso é uma outra questão, não quero me demorar. Mas se é tudo isso, ele baixou para que o cidadão pudesse pagar, assim angariando o fundo recursos para tentar pagar a dívida, para tentar fazer pela primeira vez na história o que está acontecendo hoje com os acordos de leniência nas empresas, JBS, Petrobras, Vale, Ike Batista. O que as empresas hoje fazem envolvidas em corrupção? Fazem um acordo, elas são premiadas, entregam alguns que lhes interessam, devolvem dinheiro aos cofres públicos, e é isso que ele já estava fazendo lá atrás, Jesus falando sobre acordo de leniência. E nem existia isso, evidentemente. Aí Jesus está falando que o cidadão foi fazendo um acordo com aqueles que deviam muito e não iam pagar. Então ele fez isso primeiro para se salvar, porque colocava dinheiro no cofre. Um dinheiro que não ia entrar tão cedo ou nunca ia entrar, porque era muito a dívida. Então ele pegou a lista, como mordomo ele tinha acesso, evidentemente, ele que fazia isso, ele tinha a lista, ele pegou todos os maiores devedores e chamou, porque eram dívidas, dinheiros, que eram déficit. Já o vaticínio é que eram déficits eternos, não ia ter saldo positivo. Mas como ele fez essa proposta, entrou dinheiro e ele tentou comprar, subornar. Então ele tenta subornar o seu senhor, fazendo entrar dinheiro, não é bem um suborno direto, mas indireto, fazendo entrar dinheiro que não iria entrar. Aí ele chama outro, quanto é que você deve? Eu devo 100. Ah, é de trigo, então trigo eu faço 50 para você e você quita a tua dívida, pode ser? Pode ser. Pegou 50, pegou 80, deu para o senhor dele e disse, agora? Gostou? O segundo motivo por que ele fez isso é porque dessa forma ele estava fazendo uma ambiguidade, ele estava salvando a pele dele, agradando o senhor dele e agradando os senhores que deviam ao senhor dele. Por quê? Porque Jesus mesmo diz ali que ele estava esperando ganhar um abrigo, ele ia para a rua. Por quê? Se esse cidadão devia 100, agora paga 80, esse devia 100, agora paga 50, eles podiam se agradar da atitude do mordomo, ficar com dó, pena da situação dele e trazê-lo para uma de suas casas, dar habitação, abrigo para ele, para que ele não ficasse na rua. Como gratidão pela grande dívida de tantos milhares de litros de azeite e tantos milhares de quilos de trigo que não poderiam pagar. Está entendendo? E uma terceira possibilidade, esses dois aqui é real, Jesus está falando, o terceiro é eu que estou falando. O terceiro é que de repente até ele desviou esse dinheiro. A possibilidade, ele já era acostumado a ser infiel, a ser corrupto. Infiel é uma palavra tosca. Eu não suporto, eu odeio esses sinônimos dessas bíblias arcaicas que parece que propositalmente fazem isso com sutileza para as pessoas não entenderem nada da Bíblia. Veja, infiel. O cidadão é mau caráter. Sim, infiel é mau caráter. Mas todo mundo fica nessa circulação alienatória de ficar dizendo mordomo infiel, e nem sabe do que se trata. Isso eu estou explicando para você na linguagem de hoje para que você entenda. Estou atualizando o texto, que é tão simples e tão precioso como tudo que Jesus ensinou. Possivelmente até ele desviava recursos, como eles fazem hoje superfaturando obras. Sabe aquela coisa? O cidadão devia 100. Ah, eu fiz 80 para ele. Na verdade não fez 80, fez 90 e pegou 10 para ele. Tá entendendo?
Eu estou aqui conjecturando uma terceira possibilidade que com certeza ele fez muitas vezes. Aí sabe o que Jesus diz? E louvou aquele senhor, o rico patrão, ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade. Ponto e vírgula. Para tudo. Que maravilha. Agora, você vai encontrar 3 versículos que são usados pelas pessoas do mundo gospel. Pelos carismáticos do Padre Fábio de Mello, pelo Padre Reginaldo Manzotti, pela Canção Nova. Por muita gente por aí, muito cristão que não sabe nada de Bíblia, nada. Mas faça um esotérico, um budista entender a Bíblia e não entendem nada. 3 textos vão aparecer agora nesse contexto de Lucas 16 que vocês usam como caixinha de promessa no efeito Bíblia Sagrada, não livro de referências. O primeiro, está aí na parte B do 8. Por quê? Vou colocar aqui 3 textos. 1, 2, 3. O primeiro. Vamos ver qual é o primeiro. Bíblia. Porque os filhos, parte B, deste mundo são mais sagazes para com a sua geração do que os filhos do lume iluminados da luz. Ambiguidade. Trevas e luz. Eu falei para os irmãos, vocês vão assistir depois, espero, no aniversário, dessa estrela de Davi, de Salomão, do bem e mal, que eu ensinei para vocês. Você que não assistiu o vídeo, assista 666 e 777. Deus é 666, Deus é 777. Assista o vídeo também. Estrela de Davi 666 e 777. Eu falei neste vídeo aqui da estrela de Davi. Amanhã eu vou falar de novo, vou sempre falar, porque a vida, esse é o lume maior, é um macrolume que delineia, que é a âncora, a bússola, é a base, é a estrutura, é a firmeza, é o fundamento, é a diretriz de todas as coisas. Se você enxergar a ambiguidade e depois da ambiguidade tem uma base, então tudo é pirâmide, você vai ver e entender todas as coisas. Agora veja, antes de eu chegar nesses 3 aqui, veja, olha a ambiguidade da vida. Olha, trevas e luz, ele está falando exatamente isso aqui. Aí ele está dizendo, os filhos da luz não são sagazes. Você vai lembrar de outro texto de Jesus que eu sempre ensino da ambiguidade? Pombo simples, serpente sagaz. Ambiguidade. Isso é equilíbrio, isso é equi. Equi. De errade, de equilíbrio. Equi é isso aqui, ó. Existe equi do bem, equi do mal, errade do bem, errade do mal. Tudo existe bem e mal, tudo é dos dois lados, é a ciência de tudo, é a vida, é a explicação de todas as coisas. Nisso se resume tudo que você sempre procurou, por isso que você fica sempre naquela, mas a verdade é relativa, o jovem fica, mas onde está a verdade? Mas isso aqui é verdade, mas isso aqui tem verdade, mas não tem verdade, aqui tem verdade, mas não tem verdade, e por isso que fica nessa customização, eu pego daqui, pego dali, esse aqui eu concordo, esse aqui eu não concordo, porque na verdade tudo existe bem e mal, e é por isso que fica essa confusão mental. Porque não tem lume para discernir que a vida é ambígua. E que isso que você tanto procura e não encontra, na verdade, é absolutamente normal. É normal. Você entende isso? Normal. Deixa eu apagar certinho aqui. Quando você enxerga isso que eu estou ensinando vocês, que venho ensinando vocês e que vou sempre ensinar vocês até o final, tudo muda. Então ele está dizendo exatamente o que eu ensino. Ser bem para quem é bem, mal para quem é mal. Ele está falando isso em outras palavras. Ele está dizendo, olha, esse mordomo do mal, das trevas, sem caráter, porque é um filho das trevas, esse mordomo está sendo inteligente, sagaz, prudente.
Porque ele está indo atrás para salvar a si, com inteligência. Porque a sabedoria, veja meu vídeo, sabedoria prospera, sabedoria salva. Veja meus vídeos de sabedoria nesse último curso, sabedoria e visão. Você está entendendo isso? Isso é transformador. Agora veja, ele continua dizendo que além do Senhor louvar a atitude dele, ele continua chamando ele de filho das trevas, continua chamando ele de infiel. Acabou para ele. O emprego acabou. A confiança, confiar em alguém não é difícil. E quando confia, não pode quebrar a confiança. Quebrou. É difícil reconquistar. E a confiança acabou. Mas ele elogiou louvar. Você que fica dizendo louvor para tudo que é música, você tem que mudar essa tua boca, esse teu vocabulário. Tá tudo errado. Louvar é elogiar. Ele elogiou a atitude. Ele louvou a atitude nobre, sagaz de alguém tentando se salvar. Colocou o dinheiro nos cofres do chefe, mas já era tarde demais. E Jesus também está elogiando. Porque, na verdade, o mordomo do texto é eu e é você. Que podemos ser um mordomo fiel da luz ou infiel das trevas. E o patrão rico é o Criador. É o Senhor, o próprio, que está narrando a história. Já vou chegar lá. Segura isso. Eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Olha a comparação que Jesus está falando. Isso aqui eu não falei no aniversário. É que tudo é muito profundo. Sabe o que Jesus está dizendo no versículo 9? Eu tinha colocado aqui, já apaguei. Ele foi lá para aquele que deve 100, colocou 80, 150 para agradar a eles, para ter uma casa para morar quando ele fosse para a rua. E Jesus está dizendo, faça a mesma coisa, seja prudente como os filhos das trevas. Seja inteligente como os filhos das trevas. Porque se você tiver inimigos do seu lado, pessoas das trevas do seu lado que gostem de você, você sempre vai ter um lugar para morar. Outra comparação, agora muito mais profunda, no mundo metafísico, isto é espiritual, ele está dizendo, se você, neste mundo injusto, souber viver, nós cantamos no aniversário, é preciso saber viver. Que música! Que extraordinário! Fala de bem e mal. Que letra! Roberto Carlos. Se você nesse mundo souber viver, a sabedoria vai te proteger, te prosperar e mais. Você vai ter tabernáculos metafísicos. Ele está falando de tabernáculo de morada celestial. De vida eterna, de descanso eterno. Ele está dizendo o seguinte, se você aqui nessa terra for sábio e souber usar a matéria e não ser usado por ela, souber dominar a matéria e não ser dominado por ela, se você não for pateta, se você não for trapicho, se você não for capacho, se você não for tapete, se você não for estrada para os outros pisarem, para os ímpios e impíos pisarem sobre você, você vai vencer o mal, você vai vencer o mundo. Mas ele está dizendo, infelizmente, lamentavelmente, os filhos da luz, as pessoas do bem, são usadas pelas pessoas do mal, porque não são prudentes. Ele está ensinando vocês a evoluírem, para que vocês não apanhem da vida e não sejam instrumentos do poder dos maus, do mundo que jaz no maligno, isso é dominado pelo mal. As pessoas do mal fazem o que querem com você e você não enxerga.
E você, em nome do bem hipócrita, que você aprendeu tudo errado. E sobre isso eu vou falar amanhã. De madrugada eu já falei para quem estava ali no meu aniversário. Mas quem não foi vai saber. Versículo 10. Aí vem o segundo versículo, mas antes de eu anotar, vamos anotar o primeiro aqui? Ó, o primeiro versículo, caixinha de promessa da Bíblia Sagrada. Qual é o primeiro? Mais prudentes. Os filhos das trevas são mais prudentes, mais sagazes que os filhos da luz. O segundo versículo qual é? Fiel no pouco, para que possa colocar, receber o muito, no muito. Se você entrar agora em mais de 1 milhão, não, todos os templos religiosos, todos os templos cristãos, principalmente templos carismáticos, protestantes, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, se você entrar agora em qualquer dita chamada igreja, ou a ligar qualquer programa de rádio, televisão, internet, qualquer vídeo, qualquer mensagem de comunicação que diz ser do Evangelho de Jesus Cristo, se você for agora, eles vão estar dizendo: filhos das trevas mais prudentes que o da luz, no contexto materialista, fiel no pouco, colocar no muito. Eles vão estar pregando materialismo para você, consumismo, capitalismo de Calvino, porque eles são matriz. Eles criaram o consumismo, o capitalismo. Eles é que estão por trás de todo esse sistema, o cristianismo de Constantino, de Lutero e de Calvino que criou isso. Então você vai ver eles como discípulos disso, mesmo sem saber, ou até sabendo, como mordomos do mal. Mordomos das trevas, mordomos das trevas, mordomos das trevas, pegando o microfone e pregando para vocês, sabe o quê? Que se vocês forem fiel no pouco, dízimo, oferta, coleta, ajuda, sacrifício, dinheiro, se vocês forem fiel no pouco, na obediência à igreja, ao pastor, ao credo, ao dogma, à liturgia, colocará no muito, Deus vai prosperar, Deus vai te elevar, vai te progredir, vai te... Ai. E assim é algo. Um dos textos, tudo que Jesus pregou é matéria e imatéria, matéria e antimatéria, matéria e metafísica. Mas esse é um dos textos mais pujantes contra o materialismo, e eles conseguem transformar esse texto, isolando esses 3 versículos, eles conseguem transformar esse texto como o diabo faz, o mal, diabo é mal, a corporificação do mal, eles são o diabo, eles, 2 Coríntios 11, eles são o diabo são eles são materializados, eles são mordomo do mal. Vem o mal, corporifica dentro deles, incorpora dentro deles, e como filho das trevas, como agentes das trevas, como demônios, isto é, seres inteligentes, sagazes. Demônio significa sagaz, perspicazes, como sagazes, perspicazes, eles pro mal, eles vão separar esses textos para pregar para você o materialismo, quando na verdade o texto é contra a matéria. E você vai saber agora. Sabe o que é que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo que se você for fiel na matéria, na metafísica, te colocarei. Se você for fiel no crivo deste mundo de trevas, do mal da matéria, no muito te colocarei. Mas um pouquinho, uma porçãozinha de matéria que você recebeu, um corpinho bonitinho, a jovem bonitinha, nasceu bonitinha, nunca trabalhou, se esforçou, nem fez nada para poder ser bonita, nasceu bonita porque veio do DNA do pai e da mãe. O jovem bonito nasceu bonito porque veio do DNA do pai e da mãe.
E essa matéria do teu corpo já te ilude e já faz você achar que você não merece ser de um homem só, de uma mulher só. Você merece ser de muitos, ser da festa, ser do curtir, da ilusão, da ilusão, da ilusão. E você vive iludida, jovem. Você vive iludido, jovem. Um pouquinho de matéria já te ilude, porque você nasceu numa família rica, porque você tem dinheiro, porque você tem status, porque teus pais têm alguma coisa. Um pouquinho de matéria que você tenha de patrimônio, de um sorteio que você ganhou, de uma riqueza que veio na tua mão de graça, aí você já acha que é alguma coisa. Um pouquinho de matéria já te ilude, já te destrói, já te leva longe da imatéria. Você nunca vai merecer ser colocado na metafisicalidade. Você nunca vai merecer ser colocado no muito. Você é um reprovado nesse crivo, porque você ama a matéria. Pouquinho de matéria que foi te colocado, você não foi fiel. Quem é fiel no pouco, no mundo, no sistema, no holograma, no crivo da vida, nas trevas, no mal, na matéria, vai ser colocado na metafisicalidade. Deus tem preparado para nós muito, muito moradas eternas. Moradas eternas. Mas Ele só vai conceder isso para aqueles que forem fiel na matéria. Isso é lindo demais. Se pôs nas riquezas injustas, na matéria, no mundo, no crivo, não fostes fiéis. Quem vos confiará as verdadeiras? Ele está falando de céu, de reino, de milênio, de salvação, de eternidade. Nenhum servo pode servir a dois senhores. E agora vem o terceiro versículo usado de forma errada como caixinha de promessa na Bíblia Sagrada. Quando é que você vai ver o sistema cristão pregar que o fiel no pouco é fiel na matéria e colocar no muito é fiel, é colocar na metafisicalidade, é mostrar para você o mundo espiritual preparado? Quem se ilude com pouco nunca terá muito. E agora ele diz, não. Onde é que esse versículo tão conhecido por vocês todos está inserido? Onde é que esse texto está inserido? Onde é que esse texto está? Em qual com prefixo, texto, sufixo? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele está aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Nesse contexto. Nenhum mordomo, servo, crivado pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Ali repetiu, não podeis servir a Deus e à materialidade, e ao materialismo, e ao consumismo, e à tangibilidade, e às riquezas, e ao dinheiro, e ao mamon, ao Deus mamon. Os fariseus, os crentes, os protestantes, os cristãos de hoje que andam com a Bíblia para condenar as pessoas. Bíblia numa mão, pedra na outra, Bíblia numa mão, pedra na outra. São gananciosos, são materialistas, são consumistas, são avarentos. Ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E é o que eles estão fazendo comigo agora, zombando do que estou ensinando. Veja, quais são os verbos aí? Amar. Segundo verbo, servir. Terceiro verbo, dedicar-se.
Se você perguntar para qualquer cristão na terra, você ama o teu Senhor? Sim, eu amo. Você se dedica dia e noite na casa do Senhor, na casa do Senhor. Eu dou tudo para Ele, eu amo Ele, Ele é tudo para mim. Então você o ama, amo. Você se dedica, sim. Você serve, sim. Sirva ao Senhor com todo o meu coração e todo o meu corpo, toda a minha matéria. Mentira. Blá, blá, abismo. Falácia. Por isso que palavras não valem nada. Aparência não vale nada. Para Deus o que vale é prática. Frutos. Gálatas 5. Fruto, ensinei vocês semana passada. Fruto é trabalho. Não tem fruto e obras da carne. Obras, fruto, labor, tudo a mesma coisa. Carne é matéria. Existe trabalho da matéria e trabalho do espírito. Os trabalhos da matéria são inveja. Sempre preocupado com o que o vizinho tem, com o que a irmã, a cunhada adquiriu, a prima, a mãe, a filha, o vizinho. Como diz o Harari, na entrevista com Pedro Bial que eu falei para vocês assistirem, indiquei, do livro Homo Sapiens, Homo Deus. No ar, Harari disse, o homem nunca está satisfeito com o que tem. E como ensinei vocês, Mateus 4, Lucas 4, ele sempre quer novos pináculos e montes. E quando chega lá, ele quer outros pináculos e montes. E assim são todos os crentes iludidos pela matéria. E ainda, com a Bíblia nas mãos, vão escutar os mordomos da fé dizerem, sejam fiel na matéria entregando aqui para a casa do Senhor e Deus vai colocar vocês no muito. Quando na verdade Jesus está falando do muito metafísico, do muito espiritual, do muito eterno, do muito incorruptível, do muito futuro e não do muito presente. Mas eles não enxergam nada na Bíblia. Eles acham que sabem alguma coisa, eles não sabem nada. Aí Jesus diz, não se pode servir a dois senhores. Olha, meus irmãos, eles chegarão lá naquele dia em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram Avon, o pecado consciente deliberado, o pior do descaminho. O pior descaminho possível, a iniquidade, Avon. Apartai-vos de mim, não vos conheço, malditos para o fogo eterno, porque vocês serviram o Senhor Mamon, o Senhor Matéria. Vocês foram iludidos pela matéria, pelo pouco. Vocês deviam ter sido como os filhos das trevas, prudentes, para poder salvar a própria alma. Não seja capacho do mal. Tenha lume, evolua. Seja sábio. E a sabedoria te vai fazer progredir, prosperar, se proteger, brilhar, iluminar. O mundo vai ver Cristo em você quando você for sábio. O mundo não vê Cristo nos cristãos. Escreva isso. O mundo não está vendo mais Cristo nos cristãos há muito tempo. Chegou a hora de brilharmos com lume no meio deste mundo de trevas. Sabe quem é que ama, serve e se dedica ao Senhor? Aquele que não é iludido por este mundo, pela matéria. Aquele que está aqui neste mundo para vencê-lo, que domina a matéria e não é dominado por ela. Esta é a palavra do Senhor para vocês. Até amanhã.